Estamos aqui na Cidadania. Um abraço para todos, para todas aí, começando nossos 60 minutos. Já estamos com o prefixo no ar aí. A gente agradece a todos os amigos que estarão conosco nessa transmissão, tá ok? Um abraço aí e vamos que vamos aí para os 60 minutos nesse dia 27 de fevereiro. Já compartilhando daqui a pouquinho com os amigos que estão conectados conosco. E vamos ao som direto do estúdio. Tetonelli, vamos lá. São 13 horas e 9 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas que estão conectados conosco aqui na Cidadania FM. Eu sou Ernesto Albuquerque, trazendo as notícias do dia aqui da cidade, do Brasil e do mundo. Os amigos que estão acessando o Facebook, uma boa tarde, amigos, amigas, como Avelino, Fernando Menck, a Sueli Midori Yamatsuka, Ana Vieira Filippini, Ana Sampaio, todos os amigos que estão aí conectados à nossa página, que estaremos já compartilhando com todas as demais páginas que sempre estão conosco. Quem quiser compartilhar, também pode. Os nossos amigos que estão no radinho aí, 104.9, também estamos conectados na internet, www.radiocidadania.com.br, aplicativos para celular, também estamos lá, Rádiosnet, TuneIn, Rádios Galo, enfim, todos os aplicativos que vocês disponibilizam para as rádios do mundo inteiro e também a Cidadania está entre elas. Uma boa tarde a todos, hoje é dia 27 de fevereiro, vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Também os amigos, amigas que aniversariam nesta data querida, dia 27 de fevereiro. Falaremos do novo Ministério da Segurança. Será que é necessário? Será que é um factoide? Os aplicativos para transporte, como o Uber e outros tantos aí, que estão causando tanta celeuma, voltam à pauta da Câmara Federal. A Amazônia está num ponto de desmatamento que pode estar naquele ponto de não retorno. Realmente muito estrago. Também estaremos falando da segurança, que é o cinto de segurança, junto com o airbag dos veículos. Também assunto de hoje, o trabalho infantil no Brasil e no mundo. E o machismo corporativo que dá prejuízo para a economia do país. Quem diria, hein? E a declaração do imposto de renda está na hora do leão abocanhar aí a sua parcela. Então, estaremos também falando na Síria, a situação calamitosa, tendo aí uma trégua humanitária, segundo a ONU. E hoje, apenas uma notícia de saúde, a medicina chinesa em pauta. E história hoje contando mais de 170 anos atrás, quando a República Dominicana se separou do Haiti. Sabia disso? Eu não sabia. Uma boa tarde a todos e a todas. Notícias aqui da cidade, o que aconteceu na Câmara ontem, uma sessão bastante animada, vamos dizer assim, com altos e baixos, com oposição e situação de certa forma, se digladiando, né, no bom sentido. Estaremos contando tudo isso para vocês, 60 minutos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13 horas e 13 minutos, mandando um abraço para quem aniversaria hoje. Quem será que aniversaria hoje, hein? Aqui na nossa agenda temos o Valdinei, que trabalhava na panificadora do pão, não sei se trabalha ainda, a Gabriela Oliveira Campanhã, José Saldino, também o Tom Beltrame, parabéns a todos, a Ana, que faria aniversário de casamento com o Eugênio, lembra do Eugênio, o chileno? Pois é, o chileno Eugênio, né, que sempre nos ouvia, infelizmente já falecido.
Abraço para Ana. Professor Franzolin Faria, aniversário hoje também, já falecido. E a Maria José Franzolin Pieroni, aniversaria hoje. Parabéns aí a Maria José. Daqui a pouquinho eu mando um abraço também para os amigos aniversariantes que estão no nosso hall de amigos aniversariantes do Facebook, tá ok? Mandando um abraço também para Tereza Dornel, Abel Pereira de Souza Júnior, também nosso colega lá de São Paulo, né, Abel? A Márcia Regina Carvalho, Luciane Gomes, o Cláudio Duarte de Campinas, o Tatu, Antônio Ferreira da Silva, o Matheus Siqueira lá de Cerqueira, desejando boa tarde a todos nós aí, a Valdelice e o Paulo, são todos amigos que estão conectados conosco e mais pessoas estarão chegando. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar como estou fazendo agora. E vamos ao Ministério da Segurança. Será que é bom, se não é? Que não é ou não é, né? Vamos esclarecer isso aí. A questão dos aplicativos. Aí em São Paulo está uma febre do Uber que não é brincadeira. Vamos a essas notícias. A criação do Ministério da Segurança Pública gerou um embate no meio político entre especialistas e representantes das categorias policiais. Nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer delegou a pasta aos cuidados do então ministro da Defesa, Raul Jungmann. A solução, segundo a oposição, é caseira, ineficaz e eleitoreira. O líder da rede, Rodolfo Rodrigues, argumenta que a criação e transferência do ministro da Defesa para a nova pasta não vai frear a onda de violência que o país enfrenta. Totalmente eleitoreiro. Da mesma medida que foi a intervenção no Rio de Janeiro. Se criação de ministérios resolver esse problema do Brasil, nós seríamos uma Noruega em matéria de problemas sociais. Na semana passada, o presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, do PMDB, já havia manifestado insatisfação com a criação do Ministério via medida provisória. E foi exatamente assim que Michel Temer criou o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Rodrigo Maia, do Democratas, presidente da Câmara, também criticou a criação de mais um ministério em momentos de austeridade fiscal. No entanto, segundo o vice-líder do governo, deputado Darcísio Peronde, o Planalto e os presidentes da Câmara e do Senado estão alinhados. Esses dois líderes, presidentes da Câmara e Senado, cooperam e vão continuar cooperando nesta decisão de fortalecer, de integrar e promover a segurança pública do Brasil. O novo ministério precisa ser aprovado pelo Congresso. A pasta deve ser mais enxuta. Contará com um ministro que receberá mais de R$30 mil por mês e mais 17 assessores, que receberão entre R$3 e R$17 mil. O Ministério vai comandar as polícias Federal, Rodoviária Federal e a Força Nacional de Segurança, além do sistema penitenciário. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. A Câmara dos Deputados volta a discutir nesta terça-feira o projeto de lei que regulamenta o uso de aplicativos de transporte como Uber e Cabify. O texto sofreu alterações ao ser votado no Senado em outubro do ano passado e, por isso, terá de passar por uma nova votação. Entre os itens vetados pelo Senado está a regulamentação do serviço pelas prefeituras. Em entrevista à TV Senado, o senador Eduardo Lopes, relator do processo, explicou que a prefeitura teria a função de fiscalizar, mas não de conceder o serviço. A empresa, agora o aplicativo, está obrigada a mandar para a prefeitura o seu banco de dados. Então, ele tem que mandar quantos são, quem são e onde estão os seus motoristas. E a prefeitura vai fiscalizar de acordo com os instrumentos que ela já usa. Ela pode fiscalizar a habilitação, ele pode fiscalizar a condição do veículo e outras formas. Se a prefeitura tiver alguma questão com o motorista específico, ela pode acionar o aplicativo para dizer, olha, esse motorista aqui não se encaixa nisso ou nisso. E aí o aplicativo decide se desliga ou não, se conserta a situação. Os senadores também retiraram do texto original a obrigação da placa vermelha, a exigência de que os motoristas sejam proprietários dos carros e a restrição de atuação apenas no município onde o veículo está registrado. O texto, que será votado hoje pelos deputados, recebe críticas tanto dos motoristas de táxi como de aplicativos. A última votação foi marcada por confrontos no Senado. Agência Rádio Web, com informações de Brasília,
Fernanda Wenzel. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. Também conosco temos aí NT Chaveiros, Avenida Paranapanema, 263, 997-61-1501. Nosso amigo Nelson, sempre à sua disposição. UDI Ressonância Magnética, com Mato Grosso, número 800. Segunda a sexta-feira, 3732-3264. Doutor Ronaldo Abdala esteve ontem na Câmara, né, Ronaldo? Um abraço para o Ronaldo, sempre colaborando aí com a cidadania. E o Miranda Táxi, também sempre frequentador da Câmara, 997-29-9608. Pelo WhatsApp, você combina com o Miranda, viaja para qualquer parte do Brasil. Pelo WhatsApp, hein, pessoal? Com segurança, conforto, preço justo. Tá ok? Tá dado o recado aí dos nossos apoiadores. E vamos mandar um abraço para o Asilo Rafa, Leonardo Coelho, Fernando Carana em São Paulo, Antoninho De Ange, Rogério Correia, radialista, Ilza Brasil, são vários amigos que estão conosco, Matheus Siqueira, lá de Cerqueira César, Cláudio Duarte de São Paulo, o Abel lá de Cláudio Duarte de Campinas e o Abel lá de São Paulo, tá ok? São os amigos, e agora amigos que aniversariam hoje, Alexandre Taniguchi, Jamile Alves Oliveira, a Bia Moraes, Neto Fadel, também Márcio Augusto, a Brenda, Bruna, Beatriz Moraes, Luísa Rigonati, Vera Lúcia Dias Oliveira e Zé da Silva, fazendo aniversário hoje. Parabéns a todos esses amigos aí. E vamos à previsão do clima, aqui para a Estância Turística de Avaré. Chamo o homem do tempo. Chove ou não chove hoje, o homem do tempo? Ele está desbalançando a cabeça lá. Está indeciso hoje? Chove ou não chove? Olha, previsão é de 20 milímetros de chuva segundo o clima-tempo, hein? 15 graus de mínima, 27 de máxima, temos aí 20 milímetros de chuva, portanto, a previsão, muitas nuvens na parte da manhã e chuva a qualquer hora do dia e da noite, portanto, podemos ter chuva hoje à noite. 56% a umidade relativa mínima e 95% a máxima, 6h10 o nascer do sol, 18h46 o pôr do sol. São essas algumas dicas aí com relação ao clima. Vamos no intuito de educação musical todos os domingos, lá no Bom Samaritano, das 10h30 às 12 horas, início dia 4 de março, duração de 6 meses, Avenida Salim Antônio Coriati, 1591, lá no Jardim Brasil. Legal, hein, esse curso, hein? De iniciação cultural e musical aí, educação musical, na verdade. Samaritano 2 tem o telefone 998-038648 para maiores esclarecimentos, vagas limitadas. Uma nota de esclarecimento aqui da Colônia Espírita Fraternidade, nós vimos anunciando o segundo treino da Fraternidade, que seria em abril, e tem um recadinho que não mais acontecerá, devido a uma nova lei que vigora em nosso município. Estamos nos adequando aos requisitos solicitados. Nos próximos dias haverá a definição de uma nova data. O pessoal lá da Colônia Espírita agradece o apoio que a Rádio Cidadania deu até esse momento a esse evento, que vai ser mudada a data, portanto. Lembramos mais uma vez que a oncologia e a quimioterapia lá na Santa Casa está funcionando normalmente, e o Centro de Estudos da Freia, que tem aulas às terças e quintas-feiras, às 14 horas, com a professora Norma, assuntos como ginástica, dança, português, comportamento, teatro e curiosidades, são assuntos abordados nessas aulas às 14 horas de terças e quintas-feiras, de graça, para quem tem mais de 59 anos de idade. Não é o nosso caso, né, Tetonelli? 13 horas e 22 minutos. Prefeitura de Arandu fará preenchimento de 23 vagas em concurso, realizada a maior apreensão de drogas do ano em Avaré, segundo o jornal Victoriano. Mãe expõe a dura realidade de escola avarense, vamos dar detalhes daqui a pouquinho. Câmara arquiva a denúncia contra a vereadora Dalgis Uardi. Cultura divulga agenda de eventos aqui em Avaré. Com relação... Hoje estamos com pigarrinho, né, Tudonelli? Com relação à denúncia contra a vereadora Dalgis Uardi, houve uma votação bastante difícil, né? Bastante igual, foi 7-6, com voto de Minerva, do presidente da Câmara, Toninho da Roça.
nós votamos pelo arquivamento da denúncia e explicamos por quê. Ela se manifestou, citando aí uma frase, talvez que não devesse citar, mas não haveria motivo para instaurar uma comissão de ética para uma possível cassação. E o governo municipal jogou duro nessa questão, realmente querendo, de certa forma, teve um vereador lá que procurou a própria vereadora e falou, eu estou com você. Na hora da votação, sabe com quem gritava, Tonera? Estava com o outro, não estava com ela, votou pela continuidade do processo. E houve discursos de todos os tipos, né? E, de certa forma, eu acho que a vereadora Dalgisa Soares está fazendo um mandato, primeiro mandato, às vezes ela se exalta, né? Mas ela está fazendo um mandato sério, ela tem realmente uma das vereadoras que mais vai nas escolas, no centro de saúde, e tem trazido vários problemas para debate na Câmara. Então, é um bom trabalho que ela está fazendo, e não havia motivo para esse precedente perigoso. Agora é diferente, se de repente cair uma questão no Conselho de alguém que está processado, que está condenado, como aconteceu recentemente, eu acho que aí a postura da Câmara será diferente. Então, bom que as pessoas... E ontem tinha torcida pró e contra. A gente percebeu muitos servidores do município, principalmente da educação, convocados para ir lá, para vaiar os vereadores que estavam defendendo a vereadora Dalgisa Soares. Assim como a vereadora Dalgisa levou também parentes, amigos, pessoal que admira o trabalho dela, para defendê-la. Isso é natural que aconteça, essa ida espontânea de pessoas que querem defender o mandato de um vereador. Agora, eu acho que no final, o resultado foi esse, foi arquivado, e que seria o resultado mais natural, porque é um precedente perigoso. Qualquer coisa, isso já aconteceu com outros vereadores, até comigo lá, uma época que era uma outra correlação de forças, tinha uma presidente da Câmara que me mandou várias vezes, por coisas que eu falei em plenário, para a comissão de ética. Quando a Bruna era presidente, a Bruna Silvestre, ela 2, 3 ou 4 vezes, até me esqueci, mas me mandou para a comissão de ética sem nenhuma motivação realmente necessária, coerente. E isso acontece, né? E o pessoal arquivou tudo isso e acabou tudo como dantes no quartel de Abrantes. Vamos dar uma verdinha aqui no Avaré Urgente, o Avaré Urgente, que é do nosso amigo Marcelinho. A primeira foto mostra aí o pessoal defendendo a Dalgisa, né? A primeira matéria é justamente sobre o assunto que eu acabei de comentar, 13 horas e 26 minutos, projeto que impede disciplina e identidade de gênero nas escolas municipais deverá ser retirado da pauta de votação. Houve, na verdade, um requerimento feito pelo Flávio Zandoná, a pedido, inclusive, do sindicato municipal de servidores municipais, que quer que, atendendo a pedidos, inclusive, de pessoas ligadas à educação, para que haja uma audiência pública, para que haja um debate mais aprofundado e também que se aguarde, na verdade, a definição do STF, que vai dizer se o município pode ou não legislar sobre esse assunto. Imaginem vocês se todos os 5.500 municípios do Brasil fizessem legislações aleatórias sobre esse tema. Eu acho que esse tema é um tema tão complicado e difícil que é mais correto a própria União legislar sobre esse assunto. Isso está em debate no Supremo Tribunal Federal e eu já disse, repito, foi uma precipitação do vereador Alessandro Rios apresentar sem a devida discussão. Ele não conversou, inclusive, com a secretária de Educação, que estava presente lá, e disse com toda clareza que ela não foi procurada para esse debate. Imagine se uma lei desse tipo, de repente, é aprovada, e uma criança vem em casa, porque vai ser proibido discutir essa questão de gênero. Quando eu falo gênero, não é só homossexualismo, não é só transexualismo. A questão da violência contra a mulher, gravidez na adolescência, questão do estupro, tudo isso está ligado à questão de gênero. Então, se for discutir, uma lei dessa é aprovada, e a professora coloca lá uma discussão, por um motivo, por exemplo, tem uma criança, eventualmente um garoto aí, que sofre bullying, por exemplo, dos colegas, pelo fato de ter alguns trejeitos que sugerem aí a homossexualidade, mesmo que ele não seja.
Se ele sofre bullying, esse assunto não pode ser tratado em sala de aula. E se for tratado e alguma criança leva para o pai ou para a mãe na casa, o pai pode, na verdade, ir reclamar na direção da escola contra a diretora, e todo esse peso do problema vai cair sobre a coitada da professora. Então, tem que ter muito cuidado. Acho que a audiência pública vem boa hora, é o que a gente defendia e que nós não conseguimos aprovar na sessão anterior, em razão de vereadores que fazem parte até do nosso grupo ter tremido na hora da presença de muitas pessoas na Câmara. Isso acontece, né? Às vezes, conforme o grau de pessoas presentes e conforme a beligerância presente no ambiente, às vezes tem vereador que treme na base e muda até de opinião. E nós, eu e o Barreto, mantivemos firme o nosso posicionamento e continuamos firmes no nosso posicionamento, que é justamente aprofundar a discussão e esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que tem uma liminar contra os municípios legislarem sobre esse assunto. Então, para que mudar a lei numa hora que pode o Supremo dizer que isso não é parte não é direito, não é competência dos municípios legislarem. É isso que a gente defendia. Teve gente que entendeu e teve gente que não entendeu, porque nem nos deixaram argumentar na semana passada. Por isso que eu falei na minha palavra livre ontem que aquela sessão do dia 17, né, foi uma sessão, foi dia 17, 19, na verdade, no dia 19, foi uma sessão que a intolerância se mostrou nua e crua. A intolerância que está não só nessa sessão, mas em muitas manifestações das redes sociais, em muitas manifestações do dia a dia. O Brasil está extremamente intolerante de 2 anos para cá. E nós precisamos ter mais tolerância, mais respeito. E até nós comentamos ontem que as pessoas, quando falavam desse assunto, falavam em família, falavam em Deus, falavam em Jesus. Como se nós que estamos defendendo uma audiência pública não acreditássemos em Deus, como a gente não tivesse família. Quer dizer, poxa vida, né? Eu sou casado, Tonela, há 45 anos com a mesma mulher. Tenho 3 filhos, 2 médicos e uma defensora pública. Tenho 2 netos, né? E meus filhos, modéstia à parte, defendem a diversidade, defendem os direitos humanos, defendem a ética, defendem a moral, como eu defendo, como toda a nossa família defende. Minha esposa tem um trabalho reconhecido na cidade inteira de proteção animal, um trabalho difícil, árduo, todo mundo, muita gente já conhece. Bom, quer dizer, na verdade, eu tenho 4 mandatos, né? Nem preciso me justificar das posturas públicas que eu tomo, que são baseadas na minha consciência, naquilo que eu acredito, né? E defendo muito a família, acredito em Deus, embora, como eu disse na Câmara ontem, não sou frequentador de nenhum templo religioso. Isso não quer dizer que eu não seja cristão, eu defendo os valores cristãos, não é isso? É isso que eu penso e tenho dito, né? E vamos, então, falar da Amazônia? Vamos falar da Amazônia e também do airbag e do cinto de segurança. Vamos lá. O desmatamento da Amazônia está perto de atingir um ponto de ruptura que vai causar danos irreversíveis à floresta. O alerta é do climatologista e membro da Academia Brasileira de Ciências, Carlos Nobre. Atualmente, cerca de 16% da floresta está desmatada. Se essa área passar dos 20%, haverá uma quebra no ciclo de chuvas da região, que é alimentado pela própria vegetação. O cálculo também leva em conta o aquecimento global e os incêndios florestais. Passando de 20% a 25% de desmatamento, e com o aquecimento global continuando, e com os incêndios florestais continuando, nós corremos o risco de passar por esse ponto, que a gente chama ruptura da estabilidade, e aí sim, aquela região toda, sudeste, leste e centro-sul da Amazônia, se tornar uma grande savana degradada. E isso pode ser 40%, 50%, até 60% de toda a área de floresta. Se nada for feito, o cenário de savana descrito pelo pesquisador vai ser uma realidade
em menos de 30 anos. Carlos Nobre destaca que, além de parar o desmatamento, o Brasil precisa recuperar as áreas devastadas. Não vamos testar esse limite e fazê-lo acontecer para ver se ele é verídico. Quer dizer, porque se esses cálculos estiverem corretos, se passarmos esse limite, não tem mais volta. Mudou o clima, mudou a vegetação, serão séculos, para não dizer milênios, para eventualmente a floresta voltar. Além dos danos à própria população amazônica, a destruição da floresta teria impacto direto no clima do sul do Brasil e dos países do Cone Sul, diminuindo a incidência de chuvas nessas regiões. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. Desde 2014, os carros produzidos no Brasil têm como item obrigatório o airbag. O dispositivo é considerado diferencial em situações de emergência e, na chamada segurança passiva, faz dobradinha de sucesso para reduzir mortes com o cinto de segurança. O gerente de engenharia da divisão Chassis System Control da Bosch, Leymar Mafort, alerta que a combinação entre os itens é fundamental para a eficácia do equipamento. O cinto de segurança, ele serve para proteger a parte do tronco da pessoa, onde o cinto passa, ele fixa em alguns pontos, e o airbag é mais para a proteção da cabeça e do tórax. Então, assim, você juntando os dois, você consegue melhorar o índice de proteção ao passageiro. A lei brasileira exige que os carros tenham apenas o dispositivo frontal, mas alguns modelos vendidos no país têm também os airbags laterais. Neste caso, é preciso observar a necessidade de manter tecidos originais nos bancos, para evitar obstrução do equipamento. Hoje, quando você faz um banco, as costuras são feitas de tal forma para que a bolsa possa abrir. Então, se você, de repente, troca a capa do banco, você vai ter um problema, porque a bolsa está lá dentro. Então, na hora que a unidade eletrônica do airbag detecta que um acidente aconteceu e ele precisa abrir a bolsa, você não vai conseguir efetivamente abrir a bolsa da maneira adequada pelo fato de você ter modificado a parte externa. Os locais onde há indicação do dispositivo no veículo não podem ser usados para armazenamentos, como de celulares ou GPS, por exemplo. A recomendação acontece porque, no caso de acionamento do airbag, os objetos podem ser arremessados contra os ocupantes do veículo, provocando ferimentos. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13h37, conosco nós temos a UDI Ressonância Magnética, o Miranda Táxi e também a NT Chaveiros. Amigos estão sempre aí com a cidadania. 15 anos no ar, já estamos debutando já esse ano, hein? Que maravilha. E os amigos que estão conosco, amigos, amigas, a Marta Muratório, que faz o programa Música em Movimento no sábado às 13 horas, também a Dora Cido Javaro, o Gustavo Kuhlmann, lá de São Paulo, nosso colega. Estamos postando as suas belas músicas, viu, Gustavo? Na parte da Rádio Cidadania, na página da Rádio Cidadania FM, o Sérgio Paulino também, a Rita Wesner, também Renatinha Barros, Rogério Henrique Vieira, André Honório, da Infotec, né, o André Honório, estamos aguardando lá a encomenda, viu? Hoje chega, né, se Deus quiser. Também, aliás, o Correio está com um problema muito sério, muita gente está reclamando, viu uma matéria esses dias até na Rádio Bandeirantes, exatamente no jornalismo, exatamente falando, várias pessoas reclamando do problema dos Correios. Conversei até com o gerente local aqui, ele disse que realmente a situação está difícil, né? E o Asilo Rafa mandou um recadinho aqui para a gente, vamos dar uma lidinha. No Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel, lá na EMAPA, você pode adquirir seu convite por apenas R$ 30
vai ter aí um evento, né, em auxílio ao Asilo Rafa de Avaré. R$30, portanto, você come torta alho poró, torta de frango, coxinha de frango, mini pizza, quibe, vou engordar, hein? Pão de queijo, bolos diversos, bolachinhas, café com leite, suco, chá, água, tudo incluído no valor do convite. Adquirindo seu convite, estará ajudando o Asilo Rafa a dar uma qualidade de vida melhor aos acolhidos. Aí, tá certo, hein? Está dizendo aqui, agradecemos muito o apoio, a colaboração de todos, e passa o telefone, que aqui na minha mensagem eu não estou conseguindo ler, mas eu vou tentar abrir aqui no computador, tela maior, a gente com certeza dá o telefone certinho, daqui a pouquinho, né? E aí o Zé Antônio está dizendo que estamos vivendo uma república de bananas. Faz tempo, não? Mas está piorando o bananal, viu, Isa? A coisa está cada dia pior. Aliás, falando nisso, ontem eu comentei na Câmara sobre 2 fatos. Um sobre o professor de farmacologia, Elisaldo Carlini, 88 anos de idade, falei ontem aqui na rádio também. Ele tem 60 anos que ele investiga as drogas psicoativas, psicotrópicas, enfim, maconha, uso medicinal há 60 anos. Está velhinho agora, até apareceu aí na internet, usando uma bengala. Ele foi, olha, vê se pode, o Ministério Público Federal o convocou para depor, a Polícia Federal também, por apologia à droga, Cetonélio. O homem é cientista, reconhecido internacionalmente, foi homenageado em todo canto do Brasil e do mundo, e agora, aos 88 anos, tem que passar pelo constrangimento de fazer um depoimento sobre apologia ao uso de drogas. Onde é que estamos? Onde é que está a democracia? Para o mundo aí, dona, bota aquela música, viu? Para o mundo que eu quero descer. E o outro foi o alvareense, doutor Rafael Valim, pessoa muito bacana, um alto conhecimento jurídico, autor de vários livros, escreveu sobre o estado de exceção, escreveu sobre o caso Lula, fez uma reunião importante para discutir o Brasil, a situação Brasil de momento lá na PUC, reuniu a inteligência do Brasil, principalmente a inteligência paulistana nessa reunião, eu acompanhei boa parte dos debates, muita gente participando. Ele teve uma busca e apreensão no seu escritório, atrás de documentos de um contrato que teria feito com o Rio de Janeiro, com o pessoal lá da FEComércio. Então, estão criminalizando tudo, e pelo que eu soube, foram entregues os recibos, tudo em ordem, declarado, bonitinho. O que eles estão querendo? Intimidar quem, Titonelli? Na verdade? Então, a gente está percebendo que as coisas estão caminhando, intervenção no Rio, né? Teve busca e apreensão na casa do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner. A Globo chegou uma hora antes da Polícia Federal lá na Bahia. Como é que pode? O que está acontecendo, Tonelli? Me ajuda aí, rapaz. E me explica, viu? Bem, a coisa está complicada, né? Então, será que vamos ter eleições ou também não vamos deixar ter eleições esse ano? Será? Será que é isso? Vamos ver, né? O Asilo Rafa, vou deixar o telefone aqui que eu mandei, tem o 3733-6058, 3733-6058, e o 997-07-7619. 997-07-7619, fale com a Rita. Ela vai, com certeza, explicar direitinho para você, e vamos colaborar com o Asilo Rafa. Eu só não tenho aqui, viu, Rita, se estiver nos ouvindo, o dia exato. É esse fim de semana, Tonelli? Deve ser esse fim de semana, porque não está aqui no recadinho do Asilo Rafa. É um chá, na verdade, de R$30, com tudo incluído, e o cardápio está maravilhoso, viu? Vamos ver se o pessoal colabora aí. Vamos a mais notícias. Trabalho infantil, uma chaga brasileira e mundial. Vamos mostrar também outro problema certo, o machismo, neste caso, o machismo corporativo. Vamos lá. E das famílias que contam com crianças e adolescentes que trabalham. Para o Ministério Público do Trabalho, a resposta a essa pergunta pode ajudar a enfrentar as causas do trabalho infantil no Brasil. Uma pesquisa ajudou a mapear onde estão essas crianças. A pesquisa, parceria com o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos,
Foram analisados os perfis das famílias que contavam com o trabalho de crianças e adolescentes entre os anos de 2014 e 2016 em 2 regiões metropolitanas, São Paulo e Porto Alegre. E o resultado é que famílias monoparentais, ou seja, apenas com a presença de um dos pais, chefiadas especialmente por mulheres e de baixa escolaridade, têm 50% a mais de chance de precisar contar com o trabalho de crianças e adolescentes para compor o orçamento do que todas as outras famílias. Para Lúcia Garcia, coordenadora da pesquisa de emprego e desemprego do DIEESE, o estudo mostra que o trabalho infantil não é uma questão cultural. Nós identificamos que as famílias que vão ter a maior presença de crianças são as famílias associadas à pobreza, à limitação da inserção social dos seus responsáveis, portanto, a escolaridade de pais irresponsáveis, a renda de uma maneira geral dessa família e a inserção no mundo do trabalho que esses pais ou responsáveis têm, que são a fonte fundamental da renda da população brasileira. Portanto, aqui o que nós identificamos é que o trabalho precoce está associado a uma condição socioeconômica e não necessariamente a uma predileção pelo trabalho, né? Ou seja, inserir nossos jovens para afastá-los de outras culturas negativas. Não, o trabalho infantil e o trabalho de adolescente, claramente aqui está associado à falta de oportunidades, à falta de alternativas na vida. Para a Procuradora do Trabalho, Elisiane Santos, os resultados do estudo revelam que é preciso diminuir a precarização do trabalho e melhorar a renda dos adultos para combater o trabalho entre crianças. Mas, para ela, mudanças como a reforma trabalhista têm colocado o Brasil na direção oposta. Já existe uma pesquisa, inclusive, do IPEA, informando, né, que houve um crescimento hoje no trabalho informal. E se esse dado, a partir dessa pesquisa, está associado também à presença de crianças trabalhando, né, ou seja, existe uma... O DIEESE mostra que existe uma quantidade maior de crianças e adolescentes em famílias que não possuem um vínculo formal de trabalho, há uma probabilidade maior de trabalho infantil nesse perfil de famílias. Então, nós podemos concluir que se a reforma trabalhista traz esse impacto de menos trabalho formal, de menos contratos de trabalho assinados com os direitos assegurados, né, como viemos aí durante anos, décadas, né, de conquista da classe trabalhadora, certamente vai trazer esse impacto em relação também ao trabalho infantil. A estimativa do IBGE é de que, em 2015, o trabalho precoce era realidade para 2.600.000 crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos em todo o país. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Cidadania FM, 60 minutos. O machismo corporativo, aquele que ocorre dentro das empresas, custa para o Brasil 461 bilhões de reais. Ou seja, se não fosse essa discriminação contra as mulheres, o país injetaria na economia quase 500 bilhões de reais. Os dados são da pesquisa Brasileiras do Instituto Locomotiva, divulgada recentemente. Segundo, a perda econômica devido ao machismo se dá por causa da desigualdade salarial. O exemplo que traz um levantamento é do homem de 39 anos com nível superior, que ganha 69% a mais do que uma mulher nas mesmas condições. De acordo com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Valdirene de Assis, a pesquisa aponta que a cultura do machismo permanece viva, mesmo após muitas conquistas das mulheres. A visão da mulher ainda como alguém que, em primeiro lugar, é a mãe, em primeiro lugar é a esposa, em primeiro lugar é a dona de casa e, num plano secundário, é a profissional, lamentavelmente, esse estereótipo ainda existe. E essa ideia pré-concebida do que a mulher deve fazer, carreiras onde ela pode estar
estereótipo que ainda perdura e persiste aqui na nossa sociedade é fruto, sim, de uma cultura machista. Para a procuradora Valdirene de Assis, é preciso a união de todos para acabar com a desigualdade de gênero. É um trabalho cotidiano de conscientização das mulheres e uma discussão sempre com toda a sociedade, com os empregadores, para que toda sorte de discriminação de gênero não venham num pacote em que o empregador vá atribuir ao trabalho da mulher um crédito, um valor menor. Segundo pesquisa de 2017 do IBGE, a média de rendimento das brasileiras é 24,26% menor do que a dos homens. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13h49. Abraço pessoal da Zilo Rafa, que agradeceu pela divulgação. Estamos às horas aqui, só mandar as matérias que a gente divulga aí, com certeza, com o maior prazer. O Jornal do Cunhê, trazendo algumas notícias, destacando também, agora é urgente também destacando, que o Toninho da Lorça retirou a sua assinatura do projeto do Alessandro Rios, da questão de gênero. E, aliás, segundo o Baré Urgente, acabou deixando aí o vereador Rios uma saia justa quando ele pediu para que ele explicasse na frente de muitos professores e diretores que estavam presentes lá qual era o caso concreto de criança no mesmo banheiro, de sexos diferentes, né? E, na verdade, parece que a coisa desandou a maionese nesse momento aí. E o Toninho afirmou que ia retirar a assinatura e pregou a união aí do chamado grupo de oposição. E, naturalmente, tudo isso em nome de uma governança ética na cidade. E a gente concorda, sem dúvida, com esse posicionamento, né? A denúncia contra a vereadora da Uniswap é arquivada, está dizendo aqui o Jornal do Cunhê. Também PM apreende mais 60 tijolos de maconha em sacos de ração aqui na cidade. E também a notícia aí do Rafael Valim, que nós falamos na Câmara, da busca e apreensão em seu escritório. O Cunhê também tornou notícia. Só vou dar uma olhadinha aqui. Eu acho que foi tem aqui a matéria bem detalhada, mais ou menos aquilo que nós comentamos aí. Em nota, o Instituto dos Advogados Brasileiros denunciou e repudiou esse ocorrido, o qual classificou como impensável mesmo na ditadura militar. Vivemos um momento de grande dificuldade para a administração da justiça e para o exercício da advocacia. Mas são os advogados que têm o monopólio da representação dos cidadãos perante o judiciário, diz aí o Instituto dos Advogados Brasileiros. E é por isso que as prerrogativas são vitais. Mesmo no período da ditadura militar, era impensável que um agente da polícia invadisse um escritório de advocacia para violar os arquivos. Hoje, juízes autorizam a violação da comunicação pessoal entre o advogado e o cliente e determinam busca e apreensão nos escritórios da advocacia. Portanto, o Instituto de Advogados Brasileiros, repudiando essa atitude tomada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, eu também acho que é um absurdo, sendo que certamente é uma represália, é um revanchismo pelas atitudes independentes do professor Rafael Valim, melhor dizendo, que é avarense. A gente conhece o Rafael, sabe da sua seriedade, da sua integridade, da sua coragem, principalmente nesses tempos bicudos, de se posicionar muito claramente. Um abraço e a nossa solidariedade ao advogado Rafael Valim, avarense e professor da PUC de São Paulo. Tem uma brilhante carreira e tem um brilhante comportamento perante as dificuldades políticas e de justiça no momento atual brasileiro. São 13h52. Vamos a mais matérias. Vamos a essa matéria internacional, falando da trégua humanitária na Síria. Termina nesta quarta-feira, às 11h59 da noite, o prazo para a declaração do imposto sobre a renda retido na fonte 2018.
O prazo vale para pessoas físicas e jurídicas que tenham pago rendimentos com retenção do imposto na fonte em algum momento do ano passado. Para fazer a declaração, é preciso fornecer o respectivo comprovante de rendimentos pagos e de imposto sobre a renda retido na fonte, sob o risco de multa de R$ 41,43 por cada documento em falta ou incorreto. Para declarar, é preciso baixar o programa gerador da declaração DIRF 2018 no site da Receita Federal. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. Rádio França Internacional. Adriana Moisés. A trégua de 5 horas na Síria, entre 9 horas e 14 horas, pelo horário local, Esse entrou em aqui, vigor hoje. o som aqui na caixinha. O som na caixinha aqui. Nas áreas de Guta Oriental. O Abaixa aquele lá, diário deve permitir a evacuação de feridos e de civis, mas a ONU e organizações humanitárias que atuam na região consideram um intervalo muito curto para a distribuição de água, comida, remédios e material médico a quase 400 mil habitantes de Guta. Segundo a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos, pouco antes do início do cessar-fogo, 4 foguetes foram lançados contra posições rebeldes de Duma. A resolução aprovada na ONU não exclui ataques aos rebeldes durante a trégua. Em meio a uma intervenção militar no Iêmen, a Arábia Saudita efetua mudanças em seu alto comando militar, destituindo seus principais titulares, os chefes do Estado-Maior, do Exército e da Defesa Antiaérea. A decisão do jovem príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, que dirige o Ministério da Defesa, representa mais um ato de consolidação de seu poder. O Ministério Público sul-coreano requisitou hoje 30 anos de prisão e pagamento de multa de 89 milhões de euros contra a ex-presidente Park Geun-hye, destituída por corrupção e abuso de poder. A ex-dirigente de 66 anos está há quase um ano em detenção provisória. Desde outubro, ela não comparece às audiências judiciais por considerar seu processo marcado por viés político. A frente fria siberiana, que atinge a Europa, leva alguns países a adotar medidas extremas. Prefeitos da região metropolitana de Bruxelas, de Charleroi e Verviers, na Bélgica, tomaram medidas administrativas para retirar a força das ruas sem teto que resistirem à transferência para albergues. A temperatura na Bélgica de quarta para quinta-feira vai atingir de 10 a 15 graus negativos. Na França, que registrou hoje menos 10 graus em Nancy, menos 8 em Lyon e menos 5 em Paris, o frio já causou a morte de 3 sem teto. O ministro da Economia da Grécia pediu demissão na sequência do afastamento de sua mulher do governo. Secretária de Estado do Trabalho, ela havia pedido e obtido auxílio moradia de 1.000 euros mensais e por vias legais. Mas o casal foi condenado pela opinião pública grega por ter recursos próprios para pagar seus aluguéis. Da Rádio França Internacional em Paris, em parceria com a agência Rádio Web. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13h57. Vamos às notícias do site UOL. Também agradecendo a Maria Eliane Castanheira Carala, que acabou de acessar a nossa página aí. Agradecemos também a Soraya Silvestre, que está nos acompanhando, além da MT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 997-61-1501, UDI Ressonância Magnética, Mato Grosso, número 800, 3732-3264, e o Miranda Táxi, que tem o WhatsApp e telefone 997-29-9608. Site UOL dizendo: ida da Polícia Federal para novo Ministério não vai interferir na Lava Jato, disse Temer. Raul Jungmann, mais precisamente, assume o Ministério da Segurança e diz que é preciso combater crime dentro da lei. Rio é um laboratório para o país, interventor. General Braga Neto informou que o PP serão mantidas, mas a política deve ser revisada. E general é nomeado como secretário e Exército faz nova operação
na zona oeste do Rio. Alvo da operação da Polícia Federal, Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, diz que os relógios apreendidos, né, são réplicas de relógios importados. Tite leva susto com 5 nomes para a Copa. Gabriel de Jesus é o alívio. E o Neymar vai fazer uma cirurgia aí, só deve voltar a jogar em maio. Ele sofreu uma fissura no pé direito durante a partida e o técnico nega a cirurgia, mas o Neymar está dizendo que decidiu operar. Será que opera ou não opera? A matéria está dizendo dessa maneira aí, né? Temos também notícia, a STJ marca julgamento de habeas corpus de Lula para quinta-feira. E Lula nega envolvimento em esquema. Quem for um candidato do mercado vai perder, diz Fernando Henrique Cardoso. Aliás, Fernando Henrique Cardoso está falando bastante ultimamente, não, Tonelli? E vivendo em Paris, um apartamento, dizem que de 10 milhões de euros ou dólares, né? Realmente, né? Que coisa. Não aprovar Previdência vai gerar despesas de 4 bi, diz aí Meirelles, que gosta de fazer umas afirmações assim, meio mais para o lado, para assustar, né? Vamos dizer assim, né? E um caso curioso aqui, acho que a artista, artista Aymar, ela me separei e agora vivo um amor livre com o mesmo homem. Que beleza, hein? Separou e agora ficou melhor que antes. Curiosidades aí do site UOL. E para completar, nós temos aqui, pessoas trans vivem até 5 anos no Brasil. Brasileiro vive em média o dobro. O país é o primeiro em ranking de mortes e mobiliza a ONU, exatamente mortes de pessoas trans. Juros e inadimplência sobem em janeiro, diz Banco Central. Manuela de Ávila, que é do PCdoB, pré-candidata ao governo federal, né? Ela diz que a esquerda não é só o Lula e deve se unir para as próximas eleições. Paulínia, município de São Paulo, afasta 13 de 15 vereadores e vai investigar o prefeito, suspeito de trocar cargos por votos. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria. Olha, são 15 vereadores lá, 13 foram afastados na cidade de Paulínia. Que furdunço, senhor que está lá em Paulínia. Aliás, até conheço um ex-vereador que mora aqui em Avaré, está aqui e trabalha lá em Paulínia também, um advogado, né, o doutor João. E até é interessante perguntar para ele o que aconteceu lá em Paulínia. Ele é ex-vereador, foi do mandato passado. Mas a Câmara de Paulínia afastou 13 dos 15 vereadores e aprovou a abertura de uma CPI contra o prefeito da cidade, Dixon Carvalho, do Partido Progressista, no fim da noite de ontem. Dixon é acusado de distribuir cargos aos vereadores a fim de evitar a abertura de comissão processante para apurar supostas irregularidades em contratos de coleta de lixo. Está aí a coleta de lixo, Titonelli. E também da merenda escolar da prefeitura, que a Avaré está querendo terceirizar a coleta, hein? Os vereadores afastados são suspeitos de terem recebido 68 cargos de livre nomeação em troca da blindagem do prefeito. Que é isso? O afastamento foi determinado pelo juiz Carlos Eduardo Mendes, da primeira vara de Paulínia, depois que 13 vereadores rejeitaram a denúncia ocorrida lá na Câmara Municipal de Paulínia. Portanto, a cidade lá deve estar um fervor, como diria aquele velho conhecido nosso aí. Tanto também, só localizar aqui a nossa matéria, são 14 horas e 2 minutos. Ô, Titonete, hora extra já, hein, rapaz? O afastamento foi determinado pelo juiz e vamos ver o que vai acontecer lá em Paulínia com comissão de investigação e 13 vereadores afastados. Temos mais informações, só para encerrar, vamos falar aí da medicina chinesa e também de história hoje, dizendo que a República Dominicana, que era junto com Haiti, teve a sua independência há mais de 170 anos atrás. Vamos contar um pouquinho dessa história. Uma boa tarde a todos. Amanhã tem mais 60 minutos aqui na Cidadania FM. Boa tarde a todos. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Médico Repórter. A informação precisa de quem entende do assunto. Acelerar o processo de regulamentação para a implantação dos produtos da medicina chinesa no Sistema Único de Saúde.
A demanda foi apresentada ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, por integrantes do Grupo de Trabalho de Medicina Chinesa e Acupuntura do Conselho Federal de Farmácia. O farmacêutico e especialista na área, Paulo Varanda, lembra que o Brasil já possui acordos internacionais com os países dos BRICS para a implantação de medicinas tradicionais na atenção básica, mas a regulamentação é necessária para viabilizar a inserção dessa terapia no SUS. Isso vem a contribuir muito porque vai dar alguma opção terapêutica a mais para a saúde pública brasileira, no quesito de uma terapêutica que milenar, que já vem desde antes de Cristo lá na China, e que tem grande sucesso no atendimento, na atenção básica em saúde pública. Medicina chinesa, aí, pessoal do Face. Isso até para tentar resgatar o SUS e trazer um benefício grande. Além disso, existem ofícios da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde no Ministério da Saúde fazendo alguma solicitação para a implantação da medicina tradicional chinesa no SUS. O farmacêutico lembra que a Portaria 971 de 2006 do Ministério da Saúde já trata da implantação da medicina chinesa no SUS. A expectativa é que a regulamentação viabilize na prática esse processo. Agora começou a chegar próximo de um processo de realidade, visto que assim que sair esse regulamento da Anvisa, vai poder ocorrer licitações pelos municípios para a compra dos produtos de medicina chinesa para serem disponibilizados ao SUS, além da formação dos profissionais prescritores do SUS, que envolve o farmacêutico, dentre outros profissionais, dos produtos de medicina chinesa. O ministro da Saúde designou um grupo de trabalho para tratar sobre o assunto no órgão. Agência Ok, acabamos o assunto aí. Boa tarde a todos, pessoal do Face. Amanhã tem mais, ok? Até mais. Vamos encerrar a transmissão pelo Face, a rádio continua.